Oi, amores! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal de Artes Visuais, Literatura, Cultura e Variedades. Bom, pessoal, como vocês estão? Eu tive, um tempo, esse ano foi muito difícil para todos nós, mas eu tive um tempo, com mudanças e tive que parar um pouco com os vídeos no canal. Mas aqui estou eu. Preparei mais um vídeo, uma matéria maravilhosa, Espero que vocês olhem, curtam, deixem seu like, compartilhem com os amigos. Espero que vocês gostem tanto de ver quanto eu gostei de fazer, tá? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Claro que o transporte de cargas já existia, mas era feito por meio de tração animal. E a Revolução Industrial permitiu o desenvolvimento da tecnologia a vapor, surgindo o primeiro veículo que não precisava da força de homens ou cavalo para se mover. Em 1895, o alemão Karl Benz desenhou e construiu o primeiro caminhão da história, que usava um motor de combustão interna, diferente do motor a vapor do Fahrrad. No mesmo ano, ele modificou o projeto e criou o motor Syndicate Ltd na Inglaterra. Depois do primeiro caminhão, a evolução deles foi rápida. Em poucos anos de potência, mais e mais dobrou. Mas ainda eram uma única peça. O primeiro implemento acoplado a uma unidade tratora foi registrado nos Estados Unidos. O escocês Alexander Winton viu sua produção de carros crescer rapidamente nos Estados Unidos da América e não tinha como entregar as unidades em localidades distantes. A necessidade o fez criar o que podemos chamar de primeiro caminhão cegonha do mundo, uma espécie de carroça plataforma, mas ao invés de ser acoplada em um cavalo, era acoplada em um veículo já motorizado. Em menos de um ano, além do uso próprio já vendido, seu implemento para outras empresas. Depois disso, a evolução e a necessidade de carregar cada vez mais cargas fizeram com que chegassem ao que temos atualmente, uma indústria em pleno vigor, que já está passando para uma nova era, a era dos motores elétricos, e que usam essas energias limpas, e o próprio produto dessa história. No dia 27 de julho de 1917, quando a Ford apresentou seu primeiro caminhão, o modelo TT. Naquela época, os caminhões eram carros modificados. Henry Ford concluiu que poderia ter lucro com os caminhões, e assim pegou seu modelo T e alongou o chassi. Endureceu a estreia, o modelo TT vendeu 209 unidades, com preço de fábrica de $600. No entanto, as características do veículo chamaram a atenção das forças aliadas durante a Primeira Guerra Mundial, em 1914 a 1918. E mais de 39.000 Ford Model TT foram enviados para os campos de batalha, a maioria como ambulâncias. Até o fim da sua produção, o modelo TT teve mais de 1,3 milhão de veículos vendidos, sendo substituído em 1928 pelo modelo AA, que podia carregar até 1.500 quilos. Em janeiro de 1886, Karl Benz patenteava na Alemanha o primeiro veículo motorizado do mundo, dando início a uma história de pioneirismo e de inovação no universo automotivo. Características marcantes da Mercedes-Benz que podem ser vistas até hoje, 125 anos depois.
mas a tradição da marca da estrela de 3 pontas vai mais longe. Além de ter inventado o automóvel, a Mercedes-Benz também foi responsável pelo desenvolvimento do primeiro caminhão do mundo. No Brasil, a inauguração da fábrica de São Bernardo do Campo, em São Paulo, inaugurou o início efetivo da indústria automobilística nacional. Desde o começo da sua história, a Mercedes-Benz nunca parou de investir em pesquisa e tecnologia. Está no DNA da empresa o compromisso de oferecer aos seus clientes sempre os melhores caminhões do mercado, para os mais diversos segmentos de transporte. Em seus 125 anos de história, a Mercedes-Benz reforçou as afirmações dos seus fundadores: o amor pela invenção nunca morre, de Carl Benz, e o melhor ou nada, de Gottlieb Daimler. Tradição conhecida e inovação. A Berli foi uma montadora francesa que marcou história no século XX, com a produção de veículos pesados, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. A marca foi fundada por Marius Berli no fim do século XIX. Em 1907, a montadora apresenta seu primeiro caminhão, um tipo L, com 2,5 e 5 toneladas. Ele era equipado com motor a gasolina de 4 cilindros verticais, com 800 RPM. Ele permitia uma velocidade máxima de 14,6 km por hora em nível. Em 1909, a Berli lança o caminhão tipo M22HP, que é considerado hoje um objeto histórico, como representante da primeira geração de caminhões do mundo. Ele tinha peso bruto total de 3.500 kg e capacidade de carga útil de 2.000 kg. Era montado em 2 eixos, com 6 pneus de borracha, e possuía motor de 4,5 litros, que lhe permitia atingir a velocidade de 25 km por hora. O modelo utilizado pelo exército francês era o Berli CBA, um caminhão com estrutura de lâmina de aço, motor de 4 cilindros com potência de 25 cavalos e 1.200 giros. A produção desses caminhões cresceu exponencialmente nos anos de guerra. Em janeiro de 1916, já eram produzidos 142 unidades, com CBA por mês. Em dezembro do mesmo ano, já eram 424, e em janeiro de 1918, chegou a marca de 1.000 caminhões, um recorde mundial de produção da época. Durante a década de 1950, a empresa ainda apresenta os modelos GLA, com 7,75 toneladas de PBT, e o GLB 4x4, e com 80 cavalos de potência, que foram amplamente utilizados em serviços municipais, veículos de incêndio, rodoviários e sanitários, na França. Em 1957, a Berli recebeu a encomenda de um veículo para acompanhar a busca do petróleo do deserto do Saara. Durante 10 meses, a empresa projetou e construiu, em segredo, um novo caminhão, que foi apresentado no fim do ano, no Salão do Automóvel de Paris. Era o T100. Até então, o maior caminhão do mundo. O filho de Marius Berli, Paul, foi convidado pelo diretor da Shell para conhecer os depósitos de petróleo encontrados na Saara Argelino, então colônia francesa. E lá surgiu a ideia de criar o T100. Quando vi os problemas apresentados pelas dunas no Saara, decidi fazer o T100.
e finalmente mostramos o que sabíamos fazer, o maior caminhão do mundo. André Berliz se desenvolveu uma máquina capaz de transportar a carga de 50 toneladas nas dunas sem a necessidade de desenvolver uma rota extremamente cara. Utilizei os maiores pneus disponíveis na época e escolhi o motor Cummins, que tinha a melhor combinação de potência, leveza e desempenho na faixa de potência-alvo. No entanto, os 600 cavalos do primeiro motor eram insuficientes e assim usamos um de 700 cavalos, mas uma potência de 1000 cavalos teria sido ideal, afirmou Paul em entrevista para a revista francesa France Routes em dezembro de 2006. As dimensões do veículo mostravam sua grandeza. Eram 15.030 metros de comprimento por 4,98 metros de largura e 4,43 metros de altura. Além do motor Cummins TV12 a diesel de 12 cilindros, o veículo possuía transmissão Clark semi-automática de 4 velocidades para frente e 4 velocidades para trás, freio a disco de aviação nas 6 rodas e 2 tanques de combustíveis de 950 litros cada. Os pneus tinham as medidas de 1 metro por 2,20, pesando 1 tonelada cada, e o veículo alcançava velocidade máxima de 34 km por hora. No total, foram fabricadas apenas 4 unidades do T100, que possuía capacidade de 80 toneladas de carga cada. Os caminhões trabalharam nos campos de petróleo e gás do Saara, na Argélia, que após sua independência tomou posse nos veículos. O único sobrevivente dos 4 fabricantes foi presenteado à Fundação Marius Berly pela estatal argeriana. Depois Berly pela estatal argeriana até ficar abandonado no deserto por mais de 20 anos, mas voltou funcionando ao museu. Há um registro em 1951 sobre a criação da Companhia Brasileira de Automóveis Berly S.A. Na época havia o registro de cerca de 300 caminhões da marca rodando no país. O caminhão teria sido bem aceito por seus clientes, pois tolerava uma sobrecarga de cerca de 1,3 da capacidade total do veículo. No entanto, uma disputa comercial culminou com o fim da fábrica no Brasil. A recusa do governo francês em comprar café brasileiro fez com que o país dificultasse e removesse as licenças de importação dos elementos necessários para a montagem dos veículos. Dessa forma, a Berly abandonou o grupo Hanskin e foi o fim da montadora no Brasil. 10 caminhões que fizeram história no Brasil. Eles ajudaram a construir o Brasil e fizeram história nas mãos dos caminhoneiros. O Mercedes L1113. O Mercedes L1113, um dos caminhões mais vendidos do Brasil. Sucessor do igualmente popular 1111. O Mercedes L1113 surgiu em 1969, com a mesma cabine, mas com um motor mais moderno e potente. Era um 6-cilindro de 5,7 de 147 CV e 41 mkgf de torque. Contudo, a principal bossa era sua cabine, suspensa por molas e 2 amortecedores de dupla ação, conforto que nenhum outro modelo tinha até então. Confiável e de manutenção barata, o 1113 se tornou tão popular que foi apelidado de Fusca das estradas. Pudera
Foram cerca de 200 mil unidades vendidas até 1987, sem contar as variações, o 1313, o 1513 e 2013, com maior capacidade e tração e de carga. Estima-se que mais de 170 mil deles ainda estejam circulando pelo Brasil. O Scania 111 era um dos cavalos mecânicos mais fortes do seu tempo. Ainda hoje pode ser encontrado com facilidade no transporte de container. Lançado no Brasil em 1976, o Scania L11 sucedeu os L75 em 1959 e L76 em 1963. Todos eles receberam o apelido Jacaré, mas foi o L111, lançado em 1976, o mais bem-sucedido deles, e também o que teve produção em maior escala, sem deixar de lado a cor laranja, característica estreada pelo L76. Boa parte do L111 recebeu o motor DS11, um 6-cilindro de 11 litros, com turbo que entregava 296 CV a 2.200 RPM e 111 mkgf de torque a 1.400 RPM, com transmissão de 10 marchas e 2 gamas. A produção durou até 1981, mas a robustez e a simplicidade mecânica desse caminhão, de origem sueca, permitem que eles sejam vistos aos montes, cruzando estradas brasileiras, sempre tracionando cargas pesadas. Chevrolet C6500 deu origem à picape. O nome científico dele já diz, Popular Chevrolet Brasil. Levou este apelido por ter sido o primeiro caminhão da Chevrolet fabricado no Brasil. A produção começou em 1958 com cabine baseada na picape americana Advanced Design, mas com frente de Task Force. O motor era um Jobmaster 6-cilindro 4.3 a gasolina, de 142 CV a 4.032 mkgf a 2.400 RPM, com câmbio de 3 marchas. A versão 3100 cabine dupla, enquanto a Amazona era a versão fechada de passageiros e o Corisco era seu furgão. A produção deles durou até 1964, quando foram substituídos pela linha C10. O Volvo Titan L935. Importado nos anos 50, o Volvo Titan são raridade nos dias de hoje. Chegaram ao Brasil em 1934, além de automóveis vieram ônibus, tratores e caminhões, que lidavam bem com as primitivas estradas brasileiras. Ford F-Series. O Ford F8500 era o cavalo mecânico mais forte da Ford em seu tempo. Nos anos 50, também conhecido pelo nada modesto apelido de Super Volvo. O Titan tinha motor 6-cilindro 9.6 diesel de 150 CV, bastante força para a época. FNM D11000, usado pela própria fábrica na distribuição de peças.
É a sigla para a Fábrica Nacional de Motores Estatal, que foi a primeira fabricante de caminhões do Brasil. A fábrica de Xerém, distrito de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, chegou a ficar um ano parada, por causa da má situação financeira da Isota Francini, que lhe fornecia as peças para o D7300. Sem poder contar com a Isota, encontraram outra fabricante de caminhões, italianos, a Alfa Romeo. Caminhão pesado da empresa tinha motor 6 cilindros, todo de alumínio de 150 CV. Logo veio o apelido barriga d'água, culpa do vazamento de água no bloco em cerca de 30% dos veículos vendidos no primeiro ano. A FNM trocou gratuitamente todos os motores afetados naquele que puder ter sido o primeiro recall do Brasil. O detalhe mais curioso do D11.000, porém, era o cruzamento de marchas. Para cada uma das 4 marchas à frente, havia uma reduzida controlada em uma alavanca extra no painel. Em algumas trocas, o motorista precisava tirar as 2 mãos do volante, mas na passagem da terceira para a 4ª reduzida, ele pode usar a mão e o cotovelo ao mesmo tempo. Volvo N10. Apesar do relativo sucesso dos Titãs e Viking, só em 1979 a Volvo deu início à produção de caminhões no Brasil. Foi com o N10 com motor 10 litros de 263 cavalos de potência e capacidade de tração de até 52.000 quilos. O detalhe mais característico está nos 4 faróis. Para entrar nos canaviais, em 1984, a Volvo instalou no N10 um motor que queimava álcool e diesel. 2 linhas de combustível alimentavam o motor turbo TM101G de 9,6 litros com injeção piloto, que produzia 275 CV. Apenas 10 unidades foram produzidas. O Mercedes L608D, o Mercedinho, fez sucesso com os entregadores Brasil afora. Sempre é mais legal chamar o Mercedes L608D. Lançado no Brasil em 1972, a estreia na Europa foi em 1967. Foi a aposta da marca para o segmento de caminhões urbanos. Deu tão certo que ao final do primeiro ano já detinha 35% do segmento, com motor 3.8 de 4 cilindros, com injeção direta, 85 CV e caixa de 5 velocidades. ZF tinha capacidade para 3.500 quilos, muito utilizado para entregas. O L608 seria reestilizado em 1984 e substituído pelo L709 em 1988. Este depois ganharia motor turbo de 106 CV e seria reabilitado de L710. Aos poucos, esta família foi substituída pelo Acelo, desenvolvido no Brasil e muito mais moderno, até ter a produção encerrada em 2014. Volkswagen Constellation. Criada no Brasil, a linha Constellation da Volkswagen tem destes caminhões pequenos até cavalos mecânicos parrudos. Último caminhão de Pedro e Bino na série carga pesada. O Volkswagen Constellation foi lançado em 2005. É a família de caminhões pesados mais nova da Volkswagen, desenvolvida por engenheiros alemães e brasileiros.
Ele chegou a ser testado na África e na Europa, mas sua produção se dá unicamente na fábrica de Resende, Rio de Janeiro, de onde também é exportado. Hoje existem 29 variações na família, graças à diferença de potência, capacidade de tração e tipo de chassi. O menor, 13.180, 4x2, tem motor MWM 4.7, 4 cilindros, de 179 CV, enquanto o 31370 usa motor Volkswagen 9.4, 6 cilindros, com turbo de geometria variável, que gera 367 CVs. Isso é um pouco sobre caminhões. E aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo sobre os caminhões? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma sugestão de uns de meus inscritos, né? E eu aceito sugestões, viu? Quando vocês quiserem solicitar, né, dar opinião, pedido sobre algum assunto em especial, podem botar lá nos comentários que eu vou estar estudando a proposta de cada um com o maior carinho, tá? O nosso canal abrange, né, bastante área, né? A cultura, tem as variedades, a literatura, as artes visuais, né, que abrange teatro, música, desenho, enfim, né, bastante coisa. Então, eu aceito, né, bastante sugestões de vocês. E espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscrevam no canal quem não é inscrito. Ativem o sininho para estar sempre recebendo notificação cada vez que eu postar um vídeo aqui, né? Porque senão eu faço aquele vídeo com o maior carinho e aí a pessoa acaba não recebendo, não vendo, né? Então ativem o sininho aí e convide pessoas para vir pro nosso canal aqui, né? Porque tem bastante coisa legal, tem coisas que é um estudo, é um aprendizado na nossa vida, né? Espero que vocês realmente tenham gostado. Eu preparei essa matéria com o maior carinho e aguardem o próximo vídeo. No próximo vídeo, né, vai ter uma surpresa, novidades, e espero que vocês estejam presentes comigo. Até lá! Um beijão no coração de vocês. Tchau, amores!